Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 23. Olha que palavra pesada. Mateus 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Ok? Palavra dura, né? E extremamente combatida por Jesus. Se tem uma classe que Jesus ele confrontava constantemente, eram os fariseus e escribas, né? Às vezes as pessoas falam, porque Jesus era bonzinho, Jesus era só amorzinho. Não era não, filhão. Se você ler os evangelhos de Jesus, você vai ver que em alguns momentos Jesus era bem incisivo, bem duro, sabe? Bem duro mesmo. Imagina, só para você ter ideia, alguém que deseja seguir a Jesus fala assim: meu pai faleceu. Procura Jesus e fala assim: Jesus, o meu pai faleceu e eu queria enterrar o meu pai. Dá tempo de eu enterrar e depois voltar para seguir a ti? Aí sabe o que Jesus falou? Deixe que os mortos enterrem os mortos. A gente lê essa passagem e fala assim: nossa, que palavra dura. Jesus não deixou o filho enterrar o próprio pai, sabe? Mas em alguns momentos Jesus era muito duro. Não porque ele não tinha empatia. Jesus tinha, claro que tinha e tem empatia, né? Tanto tem que morreu pelos nossos pecados. Mas a gente precisa absorver as lições de cada tópico que Jesus está trazendo para a nossa vida. De cada momento que Jesus está trazendo algo para o nosso coração, né? A gente tem uma mania feia de achar que amar é concordar com tudo que a outra pessoa faça. Amar não é concordância, né? Pelo contrário, amar é limitar, amar é ser justo, amar é proteger. E às vezes a pessoa vai ter que ouvir aquilo que ela não gosta de ouvir. Isso é amar, e isso é amor. E Jesus, por algumas vezes, ele também falava de uma forma mais dura com um grupo de pessoas. Lembra dos discípulos? Quando os discípulos falam: mestre, a mensagem está dura, está todo mundo indo embora. Aí Jesus falou: vocês querem ir embora também? Vocês podem ir embora, acompanhem eles então. Por quê? Porque a mensagem não vai mudar para te agradar. É você que tem que mudar para entrar no céu. E Jesus combatia constantemente os fariseus. Por que Jesus combatia muito? E não é a primeira vez que você vai ver Jesus chamar os fariseus de hipócritas. E agora Jesus usa uma expressão mais incisiva: vocês são como um sepulcro caiado. Tem beleza por fora, mas tem que estar morto por dentro, né? Porque os fariseus carregavam essa característica de hipocrisia. E Jesus ele combateu muito a hipocrisia, né? Fariseu, alguém, escribas aqui nesse contexto, pessoas que tinham a necessidade de orar na frente dos outros, mostrar religiosidade na frente dos outros, e às vezes essa fé não era verdadeira, era uma fé só para mostrar, não era uma fé por essência. Aí Jesus combate. O que adianta você ter uma vida de aparência e não ter uma vida de essência? Você querer mostrar tanto para os outros uma coisa que você não é. Você carregar esse rótulo de ser um doutor, de ter ser um fariseu, né? Ter tanto conhecimento, mas na verdade é hipócrita. Não tem a essência, não carrega aquilo que é mais importante do lado de dentro. E Jesus combateu de forma veemente a hipocrisia. Fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas são mortos por dentro, sabe? Jesus não quer que a gente viva dessa forma, que a gente viva uma vida de aparência, mostrando para os outros uma coisa que a gente não é.
Você não tem que ser para os outros aquilo que Deus não te chamou para ser. E você não tem que mostrar para os outros aquilo que não é verdadeiro. Jesus quer que realmente você viva um evangelho de verdade, que você carregue a essência do evangelho nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu comportamento, na maneira como você vive, como você lida com o próximo. Há uma necessidade de você viver esse evangelho na íntegra, e não somente com palavras, e não somente com argumentos, mas viver nas suas atitudes. Sabe, Jesus não quer que nós possamos ser hipócritas. Jesus não quer que você seja hipócrita. Jesus quer que realmente você carregue a palavra da verdade, uma verdade tanto falada quanto vivida. Jesus não quer que você mostre para os outros uma essência que você não carrega, porque senão você acaba carregando o rótulo de fariseu. Pregar uma coisa que não vive, discursar uma coisa que não está dentro de você. Que possamos aprender com o que Jesus está ensinando, que às vezes o fariseu se preocupava muito mais com o lado de fora e não com o lado de dentro. Que possamos se preocupar com o lado de dentro, porque quando a gente cuida do lado de dentro, a transformação ela vem automática do lado de fora. A real essência do Evangelho é mudar você por dentro, para depois te mudar por fora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina, nos corrige, nos alimenta e nos edifica. Abençoa essa pessoa, dê um dia extraordinário para ela e que ela viva cada palavra que está sendo pregada. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você. Concorda que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Me ajude a pregar a palavra de Deus. Clica nessa setinha torta que tem aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com alguém. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito e eu queria semear no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o QR Code, em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Se você acha que a propagação da palavra na internet é relevante, nos ajude a continuar falando de Jesus aqui na internet. Aguarda que amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, uma palavra poderosíssima para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Deus não quer que você tenha uma vida de hipocrisia. Deus não quer que você viva uma vida de aparência. Deus quer que você carregue a essência, sabe? Não adianta nada você se preocupar com o lado de fora se você não se preocupar com o lado de dentro. A verdadeira mudança que o Evangelho causa em nós é uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus nunca começa a transformar a aparência para depois mudar o coração. Deus sempre muda o coração para depois mudar a aparência. Não caia no erro dos fariseus de querer mostrar para os outros uma coisa que não vivia, de querer carregar essa fé hipócrita, mostrar a religiosidade, mas na verdade não tinha dentro do coração deles a essência do que precisava estar dentro. Que possamos entender que o Evangelho começa primeiro do lado de dentro, para depois se manifestar do lado de fora. Deus te abençoe. Até amanhã. Estou te aguardando aqui às 6 horas. Um abraço.